Olá! Hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre suplementação de ferro, tá? Meu nome é Bruna, sou pediatra e estou aqui para fazer um apelo pelos meus pequenos. Por quê, gente? A gente tem tido muitas dificuldades, né, de entendimento das famílias em relação à necessidade de suplementação de ferro, né? Aquele que a gente faz dos 6 meses até os 2 anos de idade. E eu entendo porque muitas crianças, né, a gente chega a uma certa idade que a gente tem que brigar para a criança receber medicação, a gente vai ficando cansada, né, de brigar com aquela criança, a gente está já cansada daquela maternidade enlouquecida do dia a dia, a gente quer voltar, né, à nossa rotina, tá? Mas é muito importante a gente manter essa suplementação, tá? Então, o que seria a anemia, né, gente? A anemia nada mais é do que a diminuição da quantidade de células do sangue, né, a hemoglobina, tá? E é o nome genérico, anemia, tá? Mas o que seria a anemia ferropriva? Anemia ferropriva, que é a deficiência de ferro, está relacionado à diminuição dessas células secundária à deficiência do ferro, porque para a gente ter uma boa formação da célula, né, da hemoglobina, precisa do ferro. Então, se a gente tem uma diminuição dessa substância, desse mineral no sangue, consequentemente vai ter a deficiência de ferro, tá? E por que isso é importante, né, gente? A gente tem muitos casos na população mundial, né? Vamos dizer assim que por estudos, 24% da população mundial é deficiente em ferro. E aí a faixa etária de maior risco dessa doença são os menorzinhos, né? Somente os menores de 4 anos, tá? E a gente tem 1 milhão de motivos para essa deficiência acontecer, por isso a importância da suplementação, né? Vamos começar dos pequenininhos, tá? Os prematuros, né? Os prematuros nascem antes do momento, né? Da época esperada. E aí essa reserva de ferro que deveria acontecer, né? Que acontece principalmente no finalzinho da gestação, não acontece, tá? É menor, e aí eles nascem já deficitários. Aí vem aquela fase, o primeiro ano de vida, que eles têm um crescimento acelerado, né? Um crescimento grande, até para se equiparar aos que nascem no tempo certo, né? Até os 2, 3 anos de idade. Então, esse crescimento acelerado, essa proliferação de células, vamos dizer assim, demanda maior reserva. Eu não tenho reserva, como que eu vou ter, né? Vou repor, vou proteger meu organismo. Então, eles realmente precisam de suplementar até mais cedo, tá? Nos primeiros, deu aí 28, 30 dias de vida, a gente já começa a suplementação dos prematuros. Como no caso também que nascem, né, com baixo peso, já nasce com baixo peso porque tiveram algum sofrimento nessa gestação. Então, eles vêm também com baixa reserva. E aí, a tendência, que a gente espera, né, com uma alimentação adequada, é que eles façam também um crescimento acelerado e vão lá competir com os que nascem, né, no pezinho certo. E também acabam ficando deficitários, né, ao ferro, tá? Outra situação que a gente tem, né, relacionada também ao nascimento, orientação hoje em dia, tá? Não é recente, de fazer o clampeamento do cordão de uma forma mais tardia, tá? Esperar de 1 a 3 minutos do nascimento. Lógico que depende de como essa criança nasce. Uma criança que precisa de um atendimento rápido ao nascimento, a gente não vai ficar esperando, né? Mas se tem um clampeamento por pressa, né, de equipe e tal, eu tô diminuindo a proteção dessa criança, tá? Então, eu dando uma quantidade maior de sangue nesse momento, né, de um clampeamento mais tardio, eu vou aumentar a reserva desse bebê e, consequentemente, será uma criança com menor risco de anemia, tá? Vamos falar um pouco também, gente, todo mundo sabe, né, pobreza. Pobreza acaba levando a famílias numerosas, né, crianças com numerosas e com menor renda, vão ser famílias com menor aporte alimentar para essas crianças e menor conhecimento, né, da importância da nutrição. Então, acabam aumentando aí a população de maior deficiência, tá, de ferro e anemia ferropriva, considerando também a questão de saneamento, né, porque se eu tenho um saneamento inadequado, eu vou também ter maior risco de infecções intestinais, parasitas, né, vermes. Esses vermes lá no intestino das crianças acabam competindo com o ferro que essa criança mal tem, principalmente se tiver uma alimentação inadequada, tá?
E aí essa criança, por parasitose, vai também ter, né, mais um motivo, não só alimentar, também um motivo relacionado à infecção, tá? Então, parasitose é sim um risco de anemia ferropriva para as crianças, tá bom? Outra situação que a gente tem também relacionado à alimentação, gente, é o aleitamento materno, né? Se a gente introduz alimentos antes da época lá do ideal dos 6 meses de idade, eu vou estar trazendo um risco nutricional para essa criança. Por quê? Além de outras situações que a gente discute no dia a dia relacionada a isso nas consultas, a gente tem a diminuição. Se é uma criança que amamenta, por exemplo, eu vou estar dando menos leite materno porque eu vou estar entrando com a comidinha. E nesse momento eu vou diminuir o aporte de ferro dessa criança, porque o leite materno não tem assim, tanto ferro, mas o ferro que tem é melhor absorvido. Então acaba que né, no final ele é melhor, né, em relação aos outros alimentos, tá? Para dar um bom aporte de ferro para essa criança. Então, se eu entro antes do período, eu vou estar diminuindo o tempo de aleitamento exclusivo desse bebê. E as fórmulas, né? Não, mas ele não mama, mas toma fórmula. As fórmulas são fortificadas, tanto que crianças que têm alimentação em fórmula infantil, a gente garante esse aporte de ferro aí de quando toma, né, um volume adequado, se a criança é saudável, não tem nenhum problema de saúde, que possa atrapalhar e facilitar a anemia ferropriva, essa criança vai acabar estando protegida aí até os 6 meses de idade, tá? Porque, gente, essas crianças, quando começa a alimentação, tem toda aquela questão de se está aceitando ou não, de adaptação, dependendo de como essa família está introduzindo a alimentação para essa criança, a gente pode ter, por falta, né, de informação ou por pressa, né, e vários motivos, essa criança pode não estar tendo uma alimentação adequada. E aí, na preocupação de estar introduzindo os alimentos, eu vou acabar facilitando a baixa, o aporte de ferro, porque eu estou brigando para a criança comer, aí não comeu, também não vou suplementar, porque eu nem sei que eu posso, né, que eu preciso suplementar, porque a criança tem que comer, então acaba que facilita o risco, né, nutricional dessa criança. Então, por isso que é interessante. A criança com 6 meses, que está preparadinha, que tem todos aqueles sinais de prontidão, né, para estar se alimentando, é o ideal esperar este momento, tá? E aí, gente, por que eu estou aqui com vocês agora, tá? Estudos têm mostrado, crianças que têm baixa reserva de ferro e, consequentemente, anemia, são crianças que têm problema no desenvolvimento cerebral, né? E qual que é o grande problema? Tá bom, Bruna, meu filho não vai descobrir, meu filho tem anemia, então vamos repor e tratar. Não é assim. É lógico que quanto antes a gente trata, e dependendo da idade que essa anemia acontece, menor risco para essa criança, assim, de cicatrizes, né? De um quadro irreversível. Porque se eu pego um momento que a criança já está desenvolvida, lógico que é um cérebro já mais maduro, então ele não vai sofrer tanto. Mas se eu pego um bebezinho e é o risco maior, gente, é o primeiro ano de vida aí, os primeiros 2 anos de vida, que é o período que tem maior incidência também de anemia ferropriva, eu pego o momento de maior desenvolvimento cerebral dessa criança, né? E aí já está provado que uma anemia ferropriva facilita dificuldade de aprendizagem, né? Atraso de linguagem, tá? O ferro, ele presente na célula, né, da hemoglobina, não sei se você sabe, a hemoglobina ela que carrega o oxigênio para o nosso corpo. E qual que é o maior nutriente que o nosso corpo precisa para trabalhar? É oxigênio. Então, se eu não levo oxigênio adequado para o cérebro das crianças, né, que numa boa reserva de ferro, num sangue bom, né, sem anemia, eu vou ter crianças com dificuldade de conexões cerebrais. Se eu não tenho uma boa neurotransmissão, porque eu não tenho um bom nutriente para isso acontecer, eu não vou fazer conexões. Se eu não faço conexões, eu não aprendo, né? Eu não aprendo, eu não falo, entendeu? Então, assim, eu não vou estar aprendendo, eu não vou ter uma boa memória, eu não vou ter um bom raciocínio. Todas aquelas perguntinhas que a gente faz, olha, seu filho já entende o que você fala, seu filho já te imita, seu filho está falando algumas palavrinhas, frases, isso tudo, gente, a gente pergunta porque a gente está querendo saber como está o desenvolvimento cerebral do seu bebê. E aí, se eu não tenho uma boa reserva de ferro, eu não vou ter boas conexões, ele não vai aprender esses pequenos dados. Além da fala, né? A gente está vivendo um momento aí de pandemia,
que as crianças têm diminuído o contato com outras crianças, o aumento de telas, isso já tem atrapalhado a fala dessas crianças. E se eu tenho anemia, pior, né? Então, como a incidência é muito grande, né, na população, é importante a gente ficar preocupado com isso, tá? A gente ficar de olho nessa suplementação, nesse aporte, né? Outra coisa, tirando aí das crianças pequenas, a gente tem os escolares, né, gente? Crianças que estão no momento de escola, além de não ter uma boa reserva de ferro e aí ter boas conexões cerebrais, eu tenho crianças mais desanimadas, porque a anemia facilita isso, da sonolência. Eu não sei se vocês já viram casos de pessoas terem descoberto, né, anemia porque viram que a criança estava mais apática, mais desanimada. Aí se eu mando essa criança para a escola, como que ela aprende? Ela já não tem boa oxigenação cerebral, né? Ainda tem essa questão do desânimo, ela não vai nem prestar atenção no que o professor está falando para tentar ainda absorver o que der para absorver, tá? Além disso, gente, dessa questão cerebral, eu atrapalho o vínculo dessa criança com a mãe, né? Porque se eu tenho criança, bebezinho mais desanimadinho, mais apático, como que ele vai ter um bom contato com essa mãe? Ainda mais mãe que não está preocupada em estimular, né? Mãe que não está ali do lado do bebê, tentando manter uma conexão com essa criança. E essa criança também não tá para responder, né? Eu vou ter um distanciamento entre essas duas pessoas, tá? Outra coisa também que é importante a gente falar, crianças com anemia, muitas vezes a gente pega, né, uma deficiência de ferro a um baixo ganho de peso. Às vezes a criança tá demorando para ganhar peso ou para crescer, essa criança vai acabar a gente vai acabar descobrindo que é uma deficiência, né, de ferro, tá? Então posso ter atraso tanto no peso quanto na altura, né, na estatura final dessa criança. Outra coisa, o ferro, gente, ele faz parte do sistema imunológico, tá? Ele faz parte lá do metabolismo relacionado a bom funcionamento do nosso corpo para nos defender de doenças. Então, crianças que têm deficiência de ferro também são crianças que têm maior risco de infecção ou que têm mais infecções. Então, a anemia ferropriva também facilita a infecção nos nossos bebês. Aí, crianças que vão para a creche neste período ainda estão com anemia, imagina só a quantidade de infecção que essas crianças não têm, tá bom? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês? É muito importante fazer a suplementação, tá? A gente tem um período aí de 6 a 24 meses como período indicado. Os prematuros a gente começa mais cedo, tá? Por volta aí de 1 mês de idade. Algumas crianças, né, antigamente com 3 meses era a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje mudou. A gente avalia de 3 a 6 meses qual é a condição daquela criança e até do aporte, porque se a mãe for a fonte nutricional daquele bebê, preciso saber, se eu tenho uma mãe anêmica, eu vou acabar tendo que suplementar esse bebê, tá? Então a gente tem que avaliar a situação do bebê de 3 a 6 meses para ver quando que a gente começa. A maioria acabou voltando mesmo para os 6 meses de idade. E se eu tenho, né, eu chego lá pelos 9, 12 meses de idade, tem orientação da Academia Americana de Pediatria de fazer uma avaliação e ver como que está o aporte desse ferro que a gente tem oferecido para essas crianças. Porque muitas vezes as crianças estão sendo suplementadas e estão com anemia. Aí a gente vai ver, às vezes é uma alimentação que está pobre, né, na oferta de ferro, ou uma criança que de repente descobre-se realmente uma verminose, porque a gente começa a repor. Não é comum a gente fazer a investigação de verminose mesmo fazendo, né, tendo uma anemia ferropriva, porque infelizmente, apesar da suplementação, é comum acontecer a anemia, mas se a gente não está tendo resposta, a gente vai atrás sim de uma verminose, porque pode ser uma causa, criança põe tudo na boca, né, todo mundo que tem filho sabe disso. Então a gente vai atrás sim, pode ser uma verminose. Outra situação que pode acontecer é alergia alimentar, né, gente? Quantas crianças hoje em dia cada vez mais, né, tem aumentado a incidência de alergia ao leite de vaca, principalmente, porque a proteína do leite de vaca, porque é o alimento principal aí nos primeiros meses de vida do bebê. Se não é o leitamento materno, vem na fórmula, tá? Tem aumentado a incidência e se eu tenho uma alergia à proteína do leite, eu vou ter uma inflamação intestinal. Essa inflamação vai levar a microsangramentos no intestino e vai ter perda de sangue. Se eu perco sangue, eu perco meu ferro. Se eu perco ferro, as minhas células, né, minhas hemácias vão ter que proliferar para me proteger e controlar minha anemia.
mas se eu não tiver essa reserva de ferro que eu estou perdendo lá no intestino, eu vou acabar tendo anemia por falta de ferro, tá? E aí faço o exame, descubro que eu tenho uma anemia, né? Qual que é a grande questão? A gente tem que tratar, dependendo da fase, igual eu falei, a gente pode sofrer por, dependendo de quando a gente descobre isso, a criança já ter lesões que não vão, né, não vão ser corrigíveis, tá? Que vão ficar como cicatrizes no desenvolvimento de uma criança que poderia ter um alto potencial no futuro, né? Mas precisamos tratar, lógico, quanto antes. E a dose é maior, né? E a gente sabe que ferro, quando a gente começa para bebezinho, né? A gente sempre vigia, olha, pode ter ou constipação, diarreia, pode ter gases, né? A criança muda às vezes um pouco a parte intestinal e com dificuldade às vezes até da gente manter, né? Tem crianças que vomitam, né? Que tem náusea, atrapalha a alimentação. Aí imagina numa dose maior, né? Uma dose dependendo da faixa etária da criança 3 vezes maior, 5 vezes maior. E se precisa, gente, a gente até fala assim, olha, tenta fazer, se possível, dividir. Eu sei que é difícil a gente fazer isso, mas garantir, dividir em 2 vezes, pelo menos, ao dia a dose do ferro, né? Para garantir uma absorção, porque dependendo do momento e do alimento que essa criança está ingerindo, às vezes não vai absorver direitinho esse ferro, tá? Se possível, come uma frutinha, né? Depois de uma frutinha rica em vitamina C, porque a vitamina C, ela aumenta a absorção de ferro do que a gente suplementa quanto dos alimentos, tá? Então, se possível, associar essa vitamina C. E saber por quê, né? Porque assim, você vai ficar dando ferro para criança, você vai tratar? Nem sempre, porque se eu tiver um problema, por exemplo, uma alergia alimentar, se eu tiver uma alergia alimentar mantendo uma inflamação nesse intestino, essa criança vai continuar perdendo ferro. Então, eu vou estar dando e vou estar perdendo. Então, eu não vou resolver o problema da criança. Então, a ideia é investigar. Erro alimentar que está levando a essa deficiência? A suplementação inadequada, então vamos ficar de olho. Então, da próxima vez, vamos, né, quando diminuir a dose, que der o tempo de tratamento, vamos diminuir a dose, vamos garantir que a gente vai estar dando todo dia essa suplementação para esse bebê proteger, e aí garantir as fontes nutricionais adequadas de ferro para essa criança, tá? Então, a gente tem que saber também por que esse laboratório está alterado, né? E aí, falando de fontes nutricionais, gente, a principal é a carne vermelha, né? A carne vermelha e o fígado. Tá? Hoje em dia tá caro, né? Na verdade, eu acho que tá o frango, né, gente? Até frango tá difícil a gente comer hoje em dia. Mas, principalmente nessas crianças, a gente precisa, né, manter essa oferta aí de carne vermelha, de fígado, tá? A gente tem as leguminosas, né? O feijão, o nosso querido feijão do dia a dia. E aí, lembrar que, se possível, deixe esse feijão aí de molho, umas 12 horas, umas gotinhas de limão. Por quê? O feijão ele é rico em ferro, mas ele tem algumas substâncias, que são chamadas fitatos, que estão presentes e atrapalham a absorção desse ferro. Então, deixando de molho, a gente facilita que isso, né, saia nessa água, e o limão vai ajudar, tá? Mas é para deixar na água, gente, e lavar o feijão. Não é para deixar na água e jogar o feijão na panela, tá? Tem que lavar esse feijão para tirar a água junto com esses fitatos pra gente melhorar a absorção do ferro desse feijão, tá? Outra coisa que a gente deve fazer também na alimentação, aumentar o aporte de folhas verdes, né? Couve, taioba, aumentar a oferta de salsa, né? Aumentar a oferta de alimentos com vitamina C, né? As frutas, né? Abacaxi, acerola, laranja, tá? Tomate também, que tem rico em ferro. Então, assim, melhorar o aporte, porque também não adianta a gente tratar uma anemia e não melhorar o aporte alimentar dessa criança. O ideal é que a gente não precise aumentar esse aporte só depois da anemia. O ideal é que a gente tenha uma alimentação variada, tá? Então, qual a importância, né? Por que eu conversei com vocês hoje? Vamos lá. Vamos proteger o cérebro dos nossos bebês. Esses primeiros 2 anos de vida, gente, o desenvolvimento cerebral aí até o 3º ano de vida, mas os primeiros 2 anos de vida são importantíssimos pra gente fazer as coisas de forma adequada para proteger o desenvolvimento cerebral. A gente tem que pensar no futuro, né? O futuro do nosso país, né? Já basta a pandemia que está acabando com a gente, então vamos proteger, vamos garantir que essa criança tenha uma boa suplementação, tá? Vamos garantir que essa criança tenha uma alimentação variada. A alimentação é tudo,
né? A gente fala em suplementação, mas a gente precisa preocupar principalmente com a alimentação, porque no futuro essa criança precisa continuar se alimentando bem. Então não é só hoje que a gente tem que se preocupar, né? Não é só nos primeiros 2 anos de vida, é pro resto da vida dessa criança, tá? Então vamos ter o hábito da boa alimentação, né? E vamos garantir um futuro, porque essa criança, sendo bem cuidada agora, vai ser um adulto de sucesso. A gente não quer nossos filhos lá na frente tendo deficiências, dificuldades no mercado, e a gente pensar, por que eu não fiz diferente lá atrás? Não vamos sofrer, né, deste mal. Vamos proteger o cérebro dos nossos filhos, tá bom? Até a próxima, gente!